Olá pessoal, eu sou a Júlia, meu grupo é composto pela Bianca, pela Gabriele, pelo Guilherme e pela Natália e a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacoterapia de doenças neurodegenerativas. Então, as doenças neurodegenerativas são patologias que são caracterizadas pela destruição irreversível de neurônios. Isso leva à perda progressiva de determinadas funções do sistema nervoso e algumas delas são consideradas as maiores causas de demência do mundo. A gente vai falar sobre 3 doenças, o Alzheimer, o Parkinson e a esclerose múltipla. Então a gente vai começar pelo Alzheimer. O Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa e representa cerca de 70% de todos os casos de demência. A gente vai chamar a doença de Alzheimer de DA. Então, a DA é uma doença que se caracteriza pelo comprometimento das habilidades cognitivas e funcionais, juntamente com sintomas comportamentais. Os primeiros sintomas são a perda de memória recente e dificuldades para se comunicar. Então, a pessoa apresenta uma diminuição na fluência do discurso e dificuldades para realizar tarefas motoras finas, como escrever, por exemplo. Já no estágio intermediário, a degeneração cognitiva se torna tão grande que afeta a independência da pessoa. Ela se mostra incapaz de realizar a maior parte das tarefas do dia a dia. Os problemas com a memória se agravam e a pessoa pode deixar de reconhecer familiares e amigos próximos. Ela também pode se tornar agressiva, apresentar incontinência urinária. E já no estágio terminal, a pessoa está completamente dependente de seus cuidadores. Ela perde a capacidade de se exprimir verbalmente, apresenta apatia extrema, cansaço, a massa muscular e a mobilidade se degeneram e a pessoa não consegue mais sair da cama. A causa direta da morte não é a doença em si, mas geralmente um fator externo, como uma infecção, uma pneumonia. E a esperança de vida após o diagnóstico, que é clínico, é de aproximadamente 7 anos. Bom, a DA pode ser diferenciada de 2 formas. A DA de início tardio, que é o Alzheimer que a gente já conhece, que geralmente acontece depois dos 60 anos, e a DA familiar. A DA familiar também pode ser chamada de doença de Alzheimer autossômica dominante. É aquele famoso azão da genética, ou seja, uma pessoa nascida com apenas uma dessas mutações no gene, ela vai desenvolver a doença de Alzheimer precocemente, geralmente antes dos 60 anos, e também tem 50% de chance de transmitir essa mutação para cada um de seus filhos. No caso da DA familiar, ela pode ser identificada por exames genéticos. Essa tabela está mostrando, lá na última linha, que aproximadamente 75% dos casos de DA têm causa desconhecida. Ou seja, você pode desenvolver a DA por causa de genética ou por meio de interações que você teve ao longo da sua vida com o meio ambiente, enfim. E se você juntar essa porcentagem dessa última linha com a da primeira linha, dá que aproximadamente 95% de toda a DA é de início tardio, após os 60 anos. A DA familiar, nesse caso, está representada pela segunda linha. E está falando que menos de 2% dos casos tem essa causa genética comprovada. Lembrando que, no caso da DA familiar, ela é precoce e ela é caracterizada por genes determinísticos, ou seja, uma vez que os genes determinísticos estão presentes no seu DNA, eles garantem que a pessoa desenvolverá a doença. É diferente dos genes de suscetibilidade, que são genes de risco que você pode ter, mas não necessariamente você vai apresentar essa doença. Nesse caso, lá na primeira linha, a causa foi identificada como genética, mas por meio desses genes de suscetibilidade. Eles consideraram isso quando 3 ou mais pessoas na família já apresentaram a doença de Alzheimer. A síndrome de Down é um fator de risco para a doença de Alzheimer, e a gente vai explicar mais à frente o porquê. Mas essa tabela mostra que apenas 1% dos casos são devido à síndrome de Down. A DA tem algumas hipóteses, e a mais antiga delas é a hipótese colinérgica. Ela foi proposta no início da década de 80, e na metade dessa mesma década, há o surgimento da hipótese glutamatérgica. Só que a gente vai ver essas duas por último, uma vez que os tratamentos atuais se baseiam apenas nessas 2 hipóteses. A hipótese da cascata amiloide foi proposta em 1992 e as hipóteses oligomérica e metálica, elas podem ser consideradas extensões dessa hipótese da cascata amiloide. A hipótese mais recente postulada correlaciona o DA com o diabetes, originando o termo diabetes do tipo 3. Começando pela hipótese amiloide. Bom, na DA ocorre o acúmulo do peptídeo beta-amiloide, chamado de A-beta, no meio extracelular do sistema nervoso central. O peptídeo beta-amiloide
provém da clivagem de uma proteína precursora, que é uma glicoproteína integral de membrana, denominada proteína precursora amiloide, APP. A gente desconhece a principal função da APP, embora ela esteja implicada na regulação da formação das sinapses e da neuroplasticidade. Os peptídeos beta-amiloide, os A-beta, eles são neurotóxicos e podem levar à formação das placas senis, que provavelmente danifica as células cerebrais e as conexões existentes entre elas, podendo resultar em morte celular. Lembra que a gente falou que íamos explicar mais à frente o porquê da síndrome de Down ser um fator de risco para DA? Então, a proteína precursora amiloide, a APP, ela está codificada no cromossomo 21. Uma vez que as pessoas com síndrome de Down têm uma cópia extra do cromossomo 21, elas produzem 1,5 vezes mais a proteína precursora amiloide, a APP, do que as pessoas normais, e isso parece resultar na tendência para a formação excessiva da proteína amiloide. Além disso, a maior parte dos casos de DA familiar, que é aquele caso autossômico dominante, é atribuída a mutações em um dos 3 genes, os que codificam a APP e as preselinas 1 e 2. A maior parte das mutações nesses genes aumenta a produção da proteína denominada A-beta-42, a qual é a principal componente das placas senis. Junto às placas amiloides, diversos estudos indicam que o acúmulo de A-beta pode ser o evento ativador da hiperfosforilação da proteína tau, que é uma proteína associada aos microtúbulos, e ela estabiliza o microtúbulo e, consequentemente, mantém a integridade dos neurônios. As placas em emaranhados de tau tendem a se espalhar por todo o córtex em um padrão previsível de acordo com o avanço da DA. Bom, uma vacina experimental demonstrou ser eficaz para eliminar placas de amiloides, as placas senis, durante ensaios clínicos em seres humanos, embora ela não tenha tido qualquer efeito significativo na demência. Isso levou investigadores a suspeitar de que os oligômeros fossem a principal forma patogênica dos peptídeos beta-amiloide, ou seja, dos A-beta, levando à hipótese oligomérica. O que eu quero dizer com isso? Na década de 90, verificou-se que o peptídeo A-beta, além de formar fibrilas, também possui a capacidade de se agrupar em oligômeros solúveis. E um estudo publicado em 98 demonstrou que o A-beta, quando forçado a permanecer em sua forma oligomérica, danifica imediatamente as sinapses neuronais, levando à morte celular, embora o mesmo não ocorra com as fibrilas de A-beta. Esse estudo e outros mais recentes demonstraram que os oligômeros induzem rapidamente a falha de plasticidade sináptica. E ao longo dos anos, as evidências têm sido coletadas, tanto a partir de estudos in vitro quanto em modelos animais, corroborando a hipótese de que a forma oligomérica é a que melhor explica a neurotoxicidade de A-beta. Além disso, nos últimos anos, com a ampla discussão a respeito das hipóteses da cascata amiloide, um número crescente de evidências passou a sugerir que íons metálicos endógenos podem contribuir na evolução das doenças neurodegenerativas, favorecendo a agregação de A-beta e aumentando sua toxicidade. Esses biometais induzem um aumento no estresse oxidativo no cérebro, além de espécies reativas de nitrogênio. Não apenas metais fisiológicos têm sido implicados na patogênese dessa doença, mas também alguns metais considerados tóxicos, tais como o alumínio, o chumbo e o mercúrio. A hipótese do diabetes do tipo 3. Bom, um grupo de pesquisa examinou o tecido cerebral de pacientes com DA, que vieram a óbito, e eles observaram que a DA demonstra elementos do diabetes do tipo 1 e do tipo 2, ou seja, além da diminuição da produção de insulina, é também observada a resistência dos receptores da insulina, sugerindo que a doença de Alzheimer pode ser uma doença neuroendócrina. Esse mesmo estudo verificou que pacientes com DA têm uma redução de 80% no número de receptores de insulina em comparação com indivíduos normais. E diversos estudos utilizando a administração de insulina demonstraram uma melhoria na cognição das cobaias que eles analisaram. Outras evidências experimentais suportam a ideia de que os efeitos tóxicos de A-beta podem promover a resistência à insulina. Como isso funcionaria? A resistência à insulina levaria ao acúmulo de A-beta e a toxicidade desse peptídeo do A-beta determinaria, de uma vez por todas, a resistência à insulina no cérebro. E esse fenômeno poderia explicar por que a mensuração dos níveis de A-beta no líquor ou a análise por imagem do cérebro tem se mostrado inadequadas como biomarcadores únicos para diagnóstico definitivo de DA.
e porque os resultados de ensaios clínicos utilizando a terapia anti-A-beta têm se mostrado inconclusivos até o momento. A hipótese colinérgica. Bom, a função colinérgica ela tem grande impacto nos processos de aprendizagem e memória. Ela é conhecida desde a década de 70, e as pesquisas a respeito da importância desse sistema colinérgico na doença de Alzheimer demonstraram que diversas coisas. Uma delas foi a diminuição da concentração da colina-acetiltransferase, que é a enzima responsável pela síntese de acetilcolina, no córtex e no hipocampo, assim como uma redução variável de neurônios colinérgicos no sistema nervoso central. Outros estudos demonstraram que a administração de substâncias colinamiméticas reduzia as dificuldades de memória apresentadas por pessoas acometidas pela doença de Alzheimer. E estudos farmacológicos em seres humanos têm mostrado que antagonistas muscarínicos impedem a formação de novas memórias sem influenciar a reaquisição de eventos do passado remoto. Já as substâncias com ação colinamimética promovem a aquisição de novos traços de memória, tanto em seres humanos quanto em modelos animais. E isso só demonstra a importância da ativação dos receptores colinérgicos no processo de fixação da memória. Porém, essa hipótese ela não reúne um apoio generalizado, porque a medicação para o tratamento da deficiência em acetilcolina não tem demonstrado eficácia para a doença de Alzheimer. Bom, existe uma correlação entre a hipótese amiloide e a colinérgica. E ela diz o seguinte: a proteína precursora amiloide, que dá origem às placas sinis, quando é clivada, ela tem um mecanismo de regulação. Ela tem um mecanismo de regulação de processamento e um dos mecanismos de regulação da clivagem é pelo caminho amiloidogênico, ou seja, pelo caminho que ela forma as placas sinis. Mas também existem outros caminhos que ela pode tomar, e isso não vem ao caso. Mas a gente ainda não sabe por que ela toma esse caminho de formação das placas da beta, né? Então, tem diferentes estudos e alguns deles sugerem que os inputs colinérgicos estão presentes nesse processo. Ou seja, a formação dos agregados extracelulares das placas senis aparenta induzir uma resposta inflamatória capaz de danificar as células do sistema colinérgico. Mas, por outro lado, o sistema colinérgico possui a capacidade de exercer função reguladora sobre o processamento do peptídeo amiloide, sobre a clivagem da proteína, o porquê que ela toma esse caminho amiloidogênico. Portanto, é natural supor que ambos os aspectos possam apresentar uma influência mútua, né? Tornando difícil, fica difícil entender qual seria realmente o evento desencadeador da patologia do Alzheimer, da formação das placas senis, no caso. E tem sido observado que a atividade colinérgica ela é capaz de influenciar no processamento da APP. Na ausência da atividade do receptor muscarínico, do receptor de acetilcolina, é privilegiado o caminho amiloidogênico. Porém, apesar de tudo, são necessários mais estudos. E, por fim, a hipótese da disfunção glutamatérgica. A hipótese glutamatérgica prevê que, em condições específicas, por exemplo, na alteração do metabolismo energético celular, ocorra uma excessiva ativação dos receptores NMDA. E isso pode alterar a homeostase do cálcio, levando ao aumento das concentrações intracelulares do cálcio, capaz de iniciar o processo de apoptose neuronal. E vamos de farmacoterapia. Bom, diferentes tratamentos estão disponíveis no mercado, tanto aqueles que focam nas hipóteses colinérgica e glutamatérgica, quanto alguns medicamentos que auxiliam no controle parcial de alguns sintomas, tipo agitação, depressão, alucinação, delírio, que são mais frequentes com a progressão da doença de Alzheimer. Porém, é importante ressaltar que ainda não há cura para DA e que o tratamento apenas anemiza os sintomas e pode prolongar a sobrevida do paciente, reduzindo a velocidade de progressão da doença. Então, a gente vai focar somente nos inibidores da acetilcolinesterase, que são baseados na hipótese colinérgica, e nos antagonistas dos receptores NMDA, que na verdade só tem um medicamento para o Alzheimer, que se baseia na hipótese glutamatérgica. E vamos começar com os inibidores da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é a enzima responsável pela degradação da acetilcolina. Ou seja, com esses inibidores, eles fazem com que a
a acetilcolina fique mais tempo atuando sobre a fenda sináptica. E esses inibidores, eles auxiliam na progressão da disfunção cognitiva da doença de Alzheimer e pode ser eficaz para alguns pacientes nos estágios inicial e intermediário da doença. Eles não são utilizados no estágio final da doença. Os fármacos que podem ser utilizados são a donepezila, que está presente em comprimidos de 5 e 10 mg, a galantamina, que está presente em cápsulas de liberação prolongada de 8, 16 e 24 mg, a rivastigmina, que também pode ser encontrada na forma de adesivos transdérmicos e que pode melhorar o efeito colateral de náuseas, que é muito comum com esses fármacos, com todos eles. E na forma de adesivo transdérmico, pode ser útil para pacientes com baixo peso, que geralmente são os que mais apresentam essas náuseas. E a rivastigmina está presente em cápsulas de 1,5 mg, 3, 4,5 mg, 6 e solução oral de 2 mg por ml. Os adesivos transdérmicos têm um de 5 cm quadrados, contendo 9 mg de rivastigmina, com percentual de liberação de 4,6 mg em 24 horas, e de 10 cm quadrados, contendo 18 mg de rivastigmina, com percentual de liberação de 9,5 mg em 24 horas. E é importante ressaltar que não tem diferença de eficácia entre os 3 medicamentos. A substituição de um fármaco por outro nessa categoria só é justificada pela intolerância ao medicamento e não pela falta de resposta clínica. Vamos ver então os esquemas de administração desses medicamentos. É indicado iniciar a donepezila com 5 mg por dia por via oral. A dose pode ser aumentada para 10 mg por dia após 4 a 6 semanas de tratamento e deve ser administrada ao deitar. Os comprimidos podem ser ingeridos com ou sem alimentos. No caso da galantamina, é indicado iniciar com 8 mg por dia por via oral durante 4 semanas. A dose de manutenção é de 16 mg por dia por no mínimo 1 ano e a dose máxima é de 24 mg por dia. Como se trata de cápsulas de liberação prolongada, elas devem ser administradas uma vez ao dia, pela manhã, e de preferência com alimentos. Em caso de insuficiência hepático-renal moderada, a dose deve ser ajustada considerando a dose máxima de 16 mg por dia. A rivastigmina, a gente inicia com 3 mg por dia por via oral e a dose pode ser aumentada para 6 mg por dia após 2 semanas. Aumentos subsequentes para 9 mg por dia e 12 mg por dia devem ser feitos de acordo com a tolerabilidade e após o intervalo de 2 semanas. A dose máxima é de 12 mg por dia. As doses devem ser divididas em 2 administrações, junto às refeições. É desnecessário realizar ajuste em caso de insuficiência hepática ou renal, mas mesmo assim deve-se ter cautela em caso de insuficiência hepática e administrar as menores doses possíveis. No caso do uso de adesivos transdérmicos de rivastigmina, a gente inicia com a apresentação de 5 cm por pelo menos 4 semanas de tratamento. Havendo boa tolerância do paciente após esse período de tratamento, o adesivo deve passar para o de 10 cm, que traz a dose considerada efetiva. Aplica-se um adesivo a cada 24 horas em um dos lados da parte superior do braço, do peito ou da parte superior ou inferior das coxas. Existem alguns critérios de exclusão para os inibidores da acetilcolinesterase, e o primeiro deles é a identificação da incapacidade de adesão ao tratamento pelo paciente. Isso pode envolver diversos fatores. O segundo deles é a evidência de lesão cerebral orgânica ou metabólica simultânea não compensada. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente, antes de se diagnosticar de fato o Alzheimer, é necessário fazer alguns exames para excluir outras doenças que possam estar causando demência, já que o Alzheimer não é a única causa de demência. Alguns exames são um hemograma completo e alguns exames de imagem. O terceiro critério de exclusão é a insuficiência ou arritmia cardíaca grave. Isso a gente vai entender mais para frente na parte de efeitos colaterais, interações medicamentosas. A hipersensibilidade ou intolerância aos medicamentos. No caso de demência de Alzheimer grave, porque os inibidores da acetilcolinesterase são usados somente nos estágios iniciais da doença. E esse CDR é um teste que a gente aplica para saber
o estágio da doença que o paciente está. Tem esse teste e também tem o teste do mini exame do estado mental, o MEEM. O CDR significa Clinical Dementia Rating, ou classificação de demência, e quando ele já dá um resultado a partir de 3, significa que o paciente já está no estágio mais avançado do Alzheimer, no estado mais grave, então ele já não se aplica para o tratamento com os inibidores da acetilcolinesterase, assim como se o paciente apresenta um score no MEM menor que 8, sendo que esse menor que 8 tem que ser para sujeitos com escolaridade menor ou igual a 4 anos de estudo, ou scores menor que 12 para sujeitos com escolaridade maior que 4 anos de estudo. E, além de tudo isso, o uso de galantamina está contraindicado em casos de insuficiência hepática ou renal graves. Os efeitos adversos comuns a estes fármacos são aqueles relacionados à estimulação parasimpática, como a diminuição dos batimentos cardíacos, a diminuição da pressão arterial, constrição pupilar, aumento do fluxo sanguíneo na pele e nos órgãos, ou seja, uma vasodilatação, um aumento das funções digestórias, que aumentam a salivação, secreções e movimentos gástricos e peristaltismo intestinal. Alguns exemplos dos efeitos adversos comuns a todos esses fármacos são a insônia, náusea, vômito, diarreia, anorexia, dispepsia, que é a dor abdominal acima do umbigo, e fadiga. Nós temos algumas interações medicamentosas comuns aos anticolinesterásicos, lembrando que eles vão aumentar a concentração de acetilcolina na fenda sináptica. Então, os agentes anticolinérgicos, que são aqueles que querem diminuir os efeitos da acetilcolina, eles podem reduzir os efeitos dos nossos fármacos. Os agentes colinérgicos, eles podem apresentar efeitos sinérgicos, às vezes até tóxicos. Outros inibidores centrais da acetilcolinesterase podem aumentar o risco de sintomas piramidais relacionados aos antipsicóticos e potencializar os efeitos neurotóxicos dos antipsicóticos. Os inibidores da acetilcolinesterase podem aumentar a concentração de succinilcolina, prolongando o bloqueio neuromuscular. A succinilcolina é um bloqueador neuromuscular. Falando mais especificamente de cada fármaco agora, nós temos que a donepezila é metabolizada por enzimas hepáticas e a taxa do metabolismo pode ser aumentada por medicamentos que elevam a quantidade dessas enzimas, como a carbamazepina, a dexametasona, fenobarbital, fenitoína e rifampicina. Ao aumentar a eliminação, esses fármacos podem reduzir os efeitos da donepezila. O cetoconazol mostrou que bloqueia as enzimas hepáticas que metabolizam a donepezila. Dessa forma, ocorre o contrário. O uso concomitante do cetoconazol com donepezila pode resultar no aumento da concentração da donepezila e possivelmente leva a maior ocorrência de efeitos adversos. A quinidina também demonstrou inibir as enzimas que metabolizam a donepezila e acontece a mesma coisa do cetoconazol. E a donepezila deve ser usada com cautela em indivíduos com anormalidades supraventriculares da condição cardíaca ou naqueles em uso de fármacos que reduzam significativamente a frequência cardíaca. Lembrando que os anticolinesterásicos, um dos efeitos comuns deles é a bradicardia. E também deve ser administrada com cautela com pacientes com história de convulsão de asma ou DPOC e com risco de úlcera. No caso de escolha de galantamina, ela deve ser usada com cautela em pacientes com atraso da condução cardíaca ou em uso de fármacos que atrasam a condução no nodo aurículo-ventricular ou atrioventricular, ou com história de úlcera péptica, convulsão, doenças respiratórias graves e obstrução urinária. Também deve ser monitorizadas as funções renais, no caso da creatinina, e hepática, algumas enzimas hepáticas. Lembrando que a galantamina é contraindicada no caso de insuficiência hepática ou renal grave. Por fim, a rivastigmina também deve ser usada com precaução em pacientes com úlcera péptica, história de convulsão ou alteração da condução cardíaca e asma. Agora nós vamos ver o tratamento existente relacionado com a hipótese glutamatérgica, lembrando que a disfunção dos neurônios glutaminérgicos aumenta as concentrações de glutamato,
que por sua vez aumenta a frequência de despolarização da célula e reduz a detecção dos sinais fisiológicos mediados pelo receptor de NMDA. Isso contribui para o dano cognitivo e oportuniza o outro tratamento para DA, que é o antagonista do receptor de NMDA, que no caso é a memantina. A memantina tem eficácia tanto em monoterapia ou em combinação com os inibidores da acetilcolinesterase. No caso de combinação, ela pode ser usada nos casos de DA moderada e em monoterapia nos casos graves. A memantina está presente em comprimidos revestidos de 10 mg. O esquema de administração da memantina é dado por 5 mg por dia por via oral, ou seja, tomar meio comprimido por dia, e deve-se aumentar 5 mg por semana nas 3 primeiras semanas, até chegar à dose de 20 mg por dia. E deve ser tomado um comprimido de 10 mg 2 vezes por dia, na 4ª semana, e manter essa dose. Serão excluídos os pacientes que apresentarem pelo menos uma das condições: demência de Alzheimer de gravidade leve, com CDR igual a 1, scores no MEM menor que 3 para sujeitos com escolaridade menor ou igual a 4 anos de estudo, e scores menor que 5 para sujeitos com escolaridade maior de 4 anos de estudo. Incapacidade de adesão ao tratamento ou hipersensibilidade ao fármaco ou a algum componente da fórmula. Os efeitos adversos comuns da memantina incluem cefaleia, cansaço e tontura. Sobre as interações medicamentosas, a memantina tem interações moderadas com 89 fármacos e pequenas com 41 fármacos. Dentre eles destacam-se os agentes alcalinizantes, que podem aumentar a concentração sérica de memantina, o benperidol, que é um antipsicótico potente, sendo que a memantina pode diminuir o efeito terapêutico do benperidol. Os inibidores da anidrase carbônica, que são diuréticos, eles podem aumentar a concentração sérica de memantina. Um antineoplásico chamado erdafitinib, ele pode aumentar a concentração sérica dos substratos de OCT2, que é um transportador de cátions orgânicos 2, que é expresso na membrana lateral do túbulo proximal dos rins e promove a eliminação de compostos endógenos e de vários fármacos em uso na clínica. Os antagonistas dos receptores NMDA podem potencializar os efeitos tóxicos e adversos da memantina, já que eles vão ter o mesmo efeito, né? Também são antagonistas. Um antimalárico chamado tafenoquina pode aumentar a concentração sérica de substratos de OCT2. E o antibiótico trimetoprima pode potencializar os efeitos tóxicos e adversos da memantina. Especificamente, o risco de mioclonia ou delírio pode ser aumentado. O trimetoprima pode aumentar a concentração sérica da memantina, assim como a memantina também pode aumentar a concentração sérica de trimetoprima. Bom, os tratamentos envolvendo as outras hipóteses, como os agentes quelantes e MPACs, no caso da hipótese metálica, fármacos contra o diabetes, antioxidantes, inibidores de secretases, anticorpos contra a beta e compostos capazes de dissolver emaranhados neurofibrilares, têm sido testados, porém ainda sem sucesso nas fases clínicas. A esclerose múltipla trata-se de uma doença neurológica progressiva, autoimune e crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a baía de mielina dos neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. Alguns locais do sistema nervoso podem ser alvo preferencial da desmielinização característica da doença, como o cérebro, o tronco cerebral, os nervos ópticos e a medula espinhal, explicando os sintomas sentidos. Entretanto, ela não é uma doença fatal e muitos pacientes levam a vida normalmente quando diagnosticados precocemente. Nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel. Ao invés de protegerem o sistema de defesa do indivíduo, passam a agredi-lo, produzindo inflamações. As inflamações afetam particularmente a bainha de mielina, que é responsável por conduzir os impulsos elétricos do sistema nervoso central para o corpo e vice-versa. A etimologia da doença é desconhecida, mas acredita-se que esteja associado a processos autoimunes, desencadeados por ações patogênicas de um determinado agente infeccioso ou fatores ambientais devido à predisposição genética. A esclerose múltipla apresenta diferentes quadros clínicos.
Dentre eles, temos a esclerose múltipla remitente recorrente, que é o tipo mais comum, caracterizado pela ocorrência dos surtos e melhora após o tratamento ou espontaneamente, sendo o surto uma manifestação neurológica típica da esclerose, como fraqueza e fadiga. Geralmente ocorre nos primeiros anos da doença, com recuperação completa e sem sequelas. Os surtos duram dias até semanas e podem se repetir uma vez por ano, caso não inicie o tratamento adequado. Temos também a esclerose múltipla secundária progressiva. Ocorre aproximadamente 10 anos depois em metade dos pacientes com a remitente recorrente. Apresenta inicialmente surtos e remissões e, após algum tempo, a doença se torna progressiva e o paciente piora de forma lenta, sem que obrigatoriamente tenha novos surtos. Nessa etapa, o paciente não se recupera mais plenamente dos surtos e acumulam sequelas. Há também a esclerose múltipla primária progressiva, onde o paciente não apresenta surtos, mas desenvolve sintomas e sequelas progressivamente por conta da doença. E, por fim, a esclerose múltipla progressiva com surtos. É o tipo mais raro, onde 5% dos pacientes podem apresentar. Nesta forma, estão combinadas a progressão do processo desmielizante e comprometimento mais precoce dos axônios. É como se fosse a primária progressiva, só que contendo surtos. A seguir, há uma imagem que retrata sinais e sintomas típicos para a detecção de um surto e, assim, possível diagnóstico, como uma baixa acuidade visual com dor retroorbitária, visão dupla, vertigem, nistagmo. Há também dormência, formigamento em coordenação, incontinência ou retenção urinária, fraqueza dos membros e desequilíbrio para andar. Além dos sintomas citados anteriormente, há também os sintomas a seguir, que servem como evolução da doença ou até mesmo como forma de diagnóstico. Dentre eles temos problemas cognitivos e mentais, como perda de memória e falta de atenção, problemas na visão, com perda parcial ou visão turva, problemas na fala e deglutição, na disfunção sexual com perda de libido e problemas de mobilidade, como fadiga e perda do controle de braços e pernas. Como foi possível observar, fica difícil o diagnóstico, já que temos diversos sintomas de maneira ampla e que separadamente pode ser apenas estresse. Interessante pontuar que os sintomas citados ocorrem durante o surto, que é a sintomatologia da doença, e assim podem durar dias até semanas. Logo, pacientes podem ficar com mobilidade comprometida, visão turva e etc. durante todo o período do surto, até o mesmo passar. Pode não haver sequelas, mas mesmo assim é uma situação muito complicada, afinal ninguém gostaria de ficar quase uma semana com a visão turva. A esclerose múltipla atinge geralmente pessoas jovens, entre 20 e 40 anos de idade, predominando em mulheres. Devido às características da doença, temos uma faixa etária ampla de risco. É difícil mensurar os extremos de idade, pois pessoas acima de 40 anos podem estar no início da doença ou com diagnóstico tardio, assim como a casos de detecção aos 14 anos. Não se sabe ainda o que causa a esclerose, mas acredita-se que é desencadeada nas pessoas que têm propensão genética por um ou mais fatores externos. E assim, um grupo de risco são as pessoas com predisposição genética e expostas aos fatores considerados de risco. Esses fatores funcionam como gatilhos, e entre eles temos infecções virais, onde a sua ação patogênica pode desencadear processos imunológicos que afetarão os neurônios, assim como pesquisas recentes preocupam-se com o Covid, já que notaram piora neurológica com a nova infecção. Há também exposição ao sol, pois o aumento da temperatura corporal, podendo ser por outros fatores como a febre, faz com que os sinais elétricos sejam transmitidos com menos eficiência, especialmente se as fibras já estiverem danificadas pela doença. Fibras nervosas danificadas já transmitem os impulsos elétricos em um ritmo mais lento, e o calor aumenta a lentidão, distorce ou pode interromper essa comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Isso não piora a doença, mas prejudica o paciente até que a temperatura volte ao normal, causando os surtos já comentados. Há também níveis baixos de vitamina D prolongadamente, em um cenário mais amplo de nutrientes versus sistema imune, não sozinha. Já a exposição ao tabagismo, obesidade e alimentação e exposições a solventes orgânicos são importantes quando isso ocorre na infância, pois podem dar o start para a doença.
Por ser uma doença autoimune e com diferentes sinais clínicos, cada indivíduo sofre de uma maneira diferente, assim como a evolução da doença. Por isso, no SUS, a ideia é de individualização da terapia, para que haja adesão e continuidade no tratamento, utilizando a melhor terapia para um determinado perfil, com adequação às preferências e ao estilo de vida do paciente. O SUS também oferece 44 procedimentos clínicos de reabilitação, além dos remédios. O protocolo brasileiro para esclerose múltipla é estabelecido por linha de cuidado. Isso significa que o paciente precisa cumprir algumas etapas até chegar no tratamento mais adequado e pertinente ao seu perfil de evolução de doença. Infelizmente, o acesso a tudo isso é difícil e restritivo. Para o tratamento não medicamentoso, há indicações de realizar consultas com psicólogo, visto que a doença é a principal causa de incapacidade neurológica em adultos jovens e de meia idade, uma fase muito ativa da vida. Também é indicado a prática de fisioterapia e exercícios para evitar perda dos movimentos ou até melhora no caso de sequelas. Há também a terapia de neuroreabilitação, que engloba áreas como psicologia, neuropsicologia, fisioterapia, arteterapia, fonoaudiologia, neurovisão e terapia ocupacional, um conjunto de todos os especialistas necessários. E, por fim, a terapia medicamentosa em si. Para a terapia medicamentosa, criei a tabela a seguir e dividi os tratamentos conforme a linha de cuidado. Para o tratamento de surto, que tem o intuito de diminuir a sintomatologia, temos a pulsoterapia, que é o modo de administração dos corticosteroides, no caso em altas doses por poucos dias em pulsos. Há a plasmaférese terapêutica, que tem um mecanismo igual à diálise, só que retira o plasma do sangue para limpar os anticorpos e deve ser acompanhada de imunossupressão para evitar a produção dos mesmos. Também contamos com as imunoglobulinas, que é o único tratamento para mulheres grávidas, e por fim os imunomoduladores, como interferonas, acetato de glatiramer e teriflunomida, que são usados para ajudar a regular ou normalizar o sistema imunológico, apresentando poucos riscos e efeitos colaterais. Já os imunossupressores, que irão diminuir a vontade do sistema imunológico de atacar as células saudáveis, são compostos pelos orais e os intravenosos feitos de anticorpos monoclonais. Por fim, temos o tratamento imunossupressor de alta complexidade, que é o TAT. Consiste em uma cirurgia onde recolhe-se células-troncos do indivíduo no sangue periférico. Faz-se o condicionamento com imunossupressão e, posteriormente, reinfusão das próprias células-tronco do paciente. Explicando um pouco melhor sobre os medicamentos imunossupressores que estavam no centro da tabela, temos o fingolimod, que é um medicamento oral que evita a saída dos linfócitos dos linfonodos. Ocrelizumab é um anticorpo monoclonal que leva à depleção de linfócitos B. Alemtuzumab é anticorpo monoclonal que leva à depleção de linfócitos T e B. Cladribina é um medicamento oral que leva à depleção de linfócitos T e B. E natalizumab é um anticorpo monoclonal que impossibilita a entrada de linfócitos do sistema nervoso central. Deixo aqui uma imagem para ajudar a entender melhor os mecanismos. Neste slide, dividimos os medicamentos em grupos conforme o modo de aplicação e trouxemos a marca dos mesmos. De uso subcutâneo ou intramuscular, temos os medicamentos para o controle de surtos, exceto o teriflunomida, que é oral. Há os medicamentos orais que compõem a parte dos imunossupressores, como o Gilenya, que é muito vendido para o SUS. E, por fim, os intravenosos, que são os anticorpos monoclonais, também imunossupressores. Importante pontuar que, infelizmente, temos um anticorpo monoclonal pelo SUS, mas, felizmente, temos todos os imunossupressores orais que auxiliam em uma qualidade de vida do paciente, já que não é necessário ir ao hospital para aplicação. Em relação às reações adversas, temos que no tratamento de surtos com imunomoduladores injetáveis, a maioria dos efeitos colaterais se dão em função da própria injeção, e em alguns casos as interferonas podem levar a sintomas gripais leves. A teriflunomida causa diarreia, alteração da função hepática, náusea, perda de cabelo e possui uma advertência por causa de problemas no fígado e defeitos de nascimento. Nos imunossupressores orais, o fingolimod causa dor de cabeça, diarreia, dor nas costas, tosse, alteração de função hepática e pode causar diminuição da frequência cardíaca na primeira administração. O fumarato de dimetila causa rubor facial, náuseas ou diarreia caso não seja tomado com algum alimento. A cladribina pode causar febre, dor de cabeça, náusea, fadiga e supressão da medula óssea com anemia grave, visto que o medicamento busca reduzir temporariamente o número de linfócitos T e B, mesmo que sem a supressão contínua do sistema imunológico.
Nos anticorpos monoclonais, temos sintomas gerais similares, como dor de cabeça, fadiga, infecção do trato urinário, infecção do trato respiratório, depressão, dor nas extremidades e costas, desconforto abdominal, diarreia, vômito, reações à infusão e erupção cutânea. A mitoxantrona, especificamente, quase não é mais utilizada devido aos efeitos colaterais cardíacos sérios. A prescrição médica utilizada no tratamento de esclerose múltipla é Glatiramer, 20 mg uma vez ao dia ou 40 mg 3 vezes por semana, ambos por via subcutânea. Beta-interferona 1A, 22 microgramas a 44 microgramas por via subcutânea 3 vezes por semana, ou 30 microgramas por via intramuscular uma vez por semana. Beta-interferona 1B, 300 microgramas por via subcutânea, de 48 em 48 horas. Teriflunomida, 14 mg por dia por via oral, uma vez ao dia. Azatioprina, 2 mg por quilograma por dia por via oral. Fumarato de dimetila, 120 mg por via oral, 2 vezes por dia. Após 7 dias, a dose deve ser aumentada para 240 mg 2 vezes ao dia. Fingolimod, 0,5 mg por via oral, uma vez ao dia. E natalizumab, 300 mg por via intravenosa, uma vez ao mês. A beta-interferona, o glatiramer e a teriflunomida são os fármacos de primeira escolha terapêutica. A azatioprina é considerada uma opção menos eficaz e só deve ser utilizada em casos de pouca adesão às formas parenterais. A beta-interferona, o glatiramer, a teriflunomida, o fumarato de dimetila e o fingolimod são os fármacos de segunda linha terapêutica, utilizados ou em casos de intolerância, reações adversas ou falta de adesão a qualquer medicamento da primeira linha, e em casos de falha terapêutica ou resposta subótima a qualquer medicamento da primeira linha de tratamento. O fingolimod também é utilizado como terceira linha de tratamento em casos de falha terapêutica após tratamento preconizado na segunda linha de tratamento, onde o fingolimod não tenha sido utilizado anteriormente. E o natalizumab é o fármaco de quarta escolha terapêutica, utilizado em casos de falha ao tratamento da terceira linha ou contraindicação ao fingolimod. As contraindicações gerais aos medicamentos de uso subcutâneo ou intramuscular são intolerância e hipersensibilidade aos componentes do medicamento, e pacientes com depressão severa ou ideação suicida não devem tomar a beta-interferona 1A e 1B. Para os imunossupressores orais, a intolerância ou hipersensibilidade aos componentes da fórmula do medicamento permanece. Porém, o fingolimod também é contraindicado para pacientes com bloqueio atrioventricular de segundo grau, doença do nó sinovial ou bloqueio cardíaco sinoatrial, doença cardíaca isquêmica conhecida, histórico de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, histórico de parada cardíaca, doença cerebrovascular, hipertensão arterial não controlada ou apneia do sono grave não tratada e elevação basal das aminotransferases, mais de 5 vezes acima do limite superior da normalidade. O fingolimod e a teriflunomida também não são indicados para pacientes com histórico de insuficiência hepática grave. As contraindicações aos anticorpos monoclonais de uso intravenoso também são intolerância e hipersensibilidade aos componentes da formulação do medicamento e, no caso do natalizumab, pacientes com leucoencefalopatia multifocal progressiva, pacientes que apresentam maior risco de infecções oportunistas, pacientes imunocomprometidos e pacientes com câncer, exceto carcinoma basocelular de pele, também não devem utilizar o medicamento. Nas interações medicamentosas das beta-interferonas, foi relatado que as interferonas reduzem a atividade de enzimas hepáticas dependentes do citocromo P450 em seres humanos e nos animais. Portanto, a administração da beta-interferona 1B em combinação com medicamentos dependentes do citocromo P450 para sua depuração deve ser monitorada de perto pelo médico. O uso de interferonas também está associado à ocorrência de alterações dos exames laboratoriais. Ocorre a diminuição da contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.
Portanto, deve-se ter cautela com a administração das beta-interferonas em combinação com medicamentos que tenham efeito sobre a produção das células do sangue. O fingolimod deve ser administrado com cautela junto aos medicamentos de terapias antineoplásicas, imunomoduladoras ou imunossupressoras, incluindo os corticoides, devido ao risco de efeitos adicionais no sistema imune. O uso do cloridrato de fingolimod também deve ser feito com cautela quando os pacientes estiverem previamente em uso de terapias que possuam efeitos imunes de longa duração, tais como natalizumab, teriflunomida ou mitoxantrona. A iniciação do uso do fingolimod concomitantemente com um atenolol causa uma redução adicional de 15% na frequência cardíaca. Portanto, o tratamento com cloridrato de fingolimod não deve ser iniciado em pacientes recebendo beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio redutores da frequência cardíaca ou outras substâncias que podem diminuir a frequência cardíaca devido aos seus potenciais efeitos aditivos na redução da frequência cardíaca. Durante o tratamento com cloridrato de fingolimod, a vacinação poderá ser menos eficaz, porque o uso de vacinas vivas atenuadas pode apresentar riscos de infecção e então devem ser evitados durante o tratamento e por até 2 meses após o fim do tratamento. O fumarato de dimetila não deve ser utilizado simultaneamente com outros derivados do ácido fumárico. Baseada em estudos in vitro, a teriflunomida é um substrato do transportador de efluxo BCRP. Logo, sua administração simultânea com inibidores da BCRP aumenta sua exposição. Ela também é um inibidor da CYP2C8 em vivo. Consequentemente, seu uso concomitante com drogas metabolizadas pela CYP2C8 podem aumentar a exposição destas drogas. Sua coadministração com a varfarina resulta em uma diminuição de 25% no pico do índice internacional normalizado comparada com a administração isolada da varfarina. Dessa forma, quando a varfarina é coadministrada com a teriflunomida, o acompanhamento e monitoramento próximo são essenciais. A teriflunomida em vivo é um indutor fraco da CYP1A2. Portanto, drogas metabolizadas pela CYP1A2 devem ser utilizadas com cautela durante o tratamento simultâneo com a teriflunomida, pois elas podem ter sua eficácia reduzida. A teriflunomida também é um inibidor do OT3 em vivo. Consequentemente, quando administrada junto com os substratos do OT3, ela pode aumentar a concentração destes medicamentos. Quanto ao natalizumab, sua utilização em combinação com beta-interferonas e acetato de glatiramer é contraindicado, pois o risco de ocorrerem reações adversas graves, como a leucoencefalopatia multifocal progressiva, é aumentado. Em função desses casos, preconiza-se o uso indispensável do natalizumab sem qualquer associação com outro imunomodulador ou imunossupressor. E ele só é utilizado após casos de falha terapêutica ou histórico de alergia ao fingolimod. Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Segundo o documento de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas disponibilizado pelo Ministério da Saúde, estima-se uma prevalência de 100 a 200 casos a cada 100 mil habitantes. Sua incidência e prevalência aumentam com a idade. A doença apresenta disfunções monoaminérgicas múltiplas, incluindo déficit dos sistemas dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos. As formas de parkinsonismo podem ser classificadas em 3 tipos básicos. 1. Parkinsonismo primário, a doença de Parkinson na sua maneira idiopática e as formas hereditárias. A segunda, Parkinsonismo secundário. A terceira, Parkinsonismo plus ou atípico. Entre os seus sintomas, eles também podem ser classificados entre 2. Sintomas motores, que incluem rigidez, bradicinesia, tremor em repouso e instabilidade postural, e os não motores, que contam com alterações do olfato, distúrbios do sono, hipotensão postural, constipação, mudanças emocionais, entre outros. Entre os 3 tipos de parkinsonismo, o parkinsonismo primário constitui a doença de Parkinson idiopática, quando a progressão tende a ser lenta e variável, e as formas hereditárias. O diagnóstico do parkinsonismo primário pressupõe a exclusão das outras 2 formas. No parkinsonismo secundário, o mecanismo da doença se manifesta pelo bloqueio ou a interferência na ação da dopamina nos gânglios basais.
A causa mais comum do parkinsonismo secundário é o uso contínuo de fármacos que diminuem a atividade dopaminérgica. Esses fármacos incluem antipsicóticos e fármacos que depletam a dopamina, por exemplo, a tetrabenazina. O parkinsonismo plus, ou também parkinsonismo atípico, como é conhecido, foi identificado pelos seus pacientes apresentarem resistência à medicação de efeitos antiparkinsonianos, inclusive a levodopa, que é o medicamento mais utilizado em terapias antiparkinsônicas, além de outros comportamentos atípicos apresentados nos pacientes que possuem essa forma da doença, como, por exemplo, quedas precoces, anormalidades na movimentação dos olhos, anormalidades muito graves na postura, movimentos involuntários. Essa forma de parkinsonismo relaciona-se a uma série de moléstia neurológica degenerativa ou desmetabólica, que podem ser didaticamente divididas em dois grupos. Aquelas que instalam-se na meia-idade, após os 45 anos, que são chamadas de esporádicas, ou as que constituem de histórico familiar positivo, que se instalam antes dos 45 anos do paciente. Existem diversas hipóteses que sustentam o explicar da doença. Estudos acreditam que a doença de Parkinson pode ser decorrente de um conjunto de fatores, sejam eles genéticos ou toxinas ambientais, estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais e até alterações do envelhecimento, que geralmente é a mais comum. Afirma-se ainda que o processo de envelhecimento está intimamente interligado com essa afecção, devido à aceleração da perda de neurônios dopaminérgicos com o passar dos anos. Em cerca de 50% dos casos, os tremores têm início nas extremidades distais, em decorrência de oscilações involuntárias de alguma parte do corpo. É observado que, em condições de repouso, os sintomas da doença diminuem ou até desaparecem com o início de alguma ação, podendo aparecer novamente quando o paciente mantiver uma ação ou uma postura mais prolongada. Acredita-se que a bradicinesia, sintoma mais incapacitante da doença de Parkinson, com a lentidão e o tempo prolongado de movimento, seja o resultado da ausência de dopamina no estriado, levando a um desequilíbrio entre os sistemas inibitórios ou excitatórios, sendo que, devido aos padrões de movimentos tenderem a uma alternância entre excitação e inibição, o movimento tranca em uma direção, com dificuldade de progressão, o que leva à lentidão dos movimentos, especialmente os automáticos, havendo uma pobreza geral da movimentação e queixa frequente de fraqueza. À medida que a doença progride e os neurônios se degeneram, eles desenvolvem corpos citoplasmáticos inclusos, que são os chamados corpos de Levy. Sendo esses corpos aglomerados na substância negra do mesencéfalo, essa pode ser a causa do declínio intelectual e de distúrbios cognitivos, tais como dificuldades de concentração, da formação de memória para fatos recentes, dificuldades para cálculos e para outras atividades que requerem orientação espacial. O tratamento da doença de Parkinson é complexo, pois a doença possui uma natureza progressiva, de difícil diagnóstico em seu início, além de que a intervenção terapêutica pode gerar tanto efeitos colaterais precoces como tardios, mas ela pode se resumir à redução da progressão da doença, visando a neuroproteção e ao controle dos sintomas. O principal fármaco indicado para o tratamento da doença de Parkinson é a levodopa, geralmente associada a inibidores da levodopa descarboxilase, que é a enzima que degrada a levodopa, pois ela consegue tratar dos sintomas motores e cognitivos sem ter muitos efeitos adversos significativos. Também podem ser usados agonistas dopaminérgicos, inibidores da monoamino-oxidase B ou AMAO-B, inibidores da catecol-O-metiltransferase ou COMT, e, em casos específicos, anticolinérgicos e antiglutamátérgicos. Os fármacos usados no tratamento da doença de Parkinson e suas doses e frequências são mostrados na tabela. Frequentemente se usam combinações de fármacos de diferentes classes para se obter um controle melhor dos sintomas da doença de Parkinson. As combinações mais comuns são associações de anticolinérgicos a levodopa ou agonistas dopaminérgicos em indivíduos sem contraindicações para o uso dos mesmos, para tratar tremor refratário, associação de agonistas dopaminérgicos a levodopa para auxiliar no controle de flutuações motoras. Inibidores da COMT sempre devem ser associados à levodopa, pois não produzem efeito antiparkinsoniano se administrados sozinhos. A associação de agonista dopaminérgico a levodopa com inibidor da COMT para pacientes com flutuações motoras graves, que não podem ser controladas com nenhum dos esquemas já mencionados, associação de amantadina à levodopa para melhorar flutuações motoras e discinesias, além da possibilidade de usar a amantadina em monoterapia na fase inicial da doença de Parkinson,
A rasagilina aumenta a biodisponibilidade da levodopa e estudos mostram que essa associação é eficaz no controle das flutuações motoras, e a associação da selegilina à levodopa por causa do seu efeito de classe, que é o inibidor da MAO-B. Cada classe de medicamento tem suas contraindicações, interações medicamentosas e reações adversas. A levodopa e carbidopa, as contraindicações são pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação, portadores de glaucoma e de lesões de pele suspeitas de melanoma ou sem diagnóstico, e gestantes e lactentes. As interações medicamentosas para levodopa e carbidopa são antihipertensivos, pode ocorrer hipotensão postural sintomática, podendo ser necessário ajustar a posologia do antihipertensivo. Antidepressivos tricíclicos, pode-se ocasionar hipertensão e discinesia. Antagonistas dopaminérgicos podem reduzir os efeitos terapêuticos da levodopa. E uma dieta rica em proteínas prejudica a absorção da levodopa, pois ela compete com certos aminoácidos. As reações adversas mais comuns são discinesias, incluindo os movimentos coreiformes, distônicos e outros movimentos involuntários. Contrações musculares e blefarospasmo podem ser sinais de alerta para redução posológica. Outras reações sérias são alterações mentais, incluindo ideação paranoide e episódios psicóticos, depressão com ou sem desenvolvimento de tendências suicidas e demência. Outra reação comum, mas menos séria, é a náusea. Reações menos frequentes são irregularidades cardíacas e ou palpitações, episódios de hipotensão ortostática, episódios bradicinéticos, fenômeno on-off, anorexia, vômito, tontura e sonolência. As contraindicações para pramipexol são pacientes com hipersensibilidade a quaisquer componentes da formulação e grávidas. As interações medicamentosas são cimetidina e amantadina aumentam os efeitos. A associação com os antipsicóticos pode piorar os sintomas. O uso de sedativos ou álcool aumenta o efeito sedativo do pramipexol. As reações mais comuns são tontura, movimentos repetitivos involuntários, sonolência, enjoo, comportamentos anormais refletindo sintomas de transtornos do controle dos impulsos e controle compulsivo, sonhos anormais, confusão, alucinações, insônia, dor de cabeça, distúrbios visuais incluindo visão dupla, visão embaçada e redução de visão, pressão baixa, prisão de ventre, vômito, fraqueza, inchaço nas pernas e pés, perda de peso incluindo perda de apetite. Contraindicações para amantadina. Pacientes com hipersensibilidade à amantadina, úlcera gástrica e duodenal e com histórico de epilepsia. O paciente deve evitar atividades arriscadas que exijam alerta e coordenação motora. Grávidas até o 3º mês e lactentes. Interações medicamentosas são: o uso de antialérgicos concomitantemente à amantadina deve ser feito sob estrita orientação médica. O uso de álcool pode potencializar os efeitos da amantadina sobre o sistema nervoso central, como tontura, confusão e hipotensão ortostática, entre outros. As reações adversas, eventualmente pode ocorrer anorexia, náusea, diarreia, visão borrada e alterações da acuidade mental. Contraindicações para o biperideno. Pacientes com hipersensibilidade ao biperideno ou a qualquer componente da formulação, portadores de alguns subtipos de glaucoma, portadores de estreitamento ou obstrução mecânica do aparelho digestório ou pacientes com megacólon. O biperideno também pode interagir com fármacos com ação anticolinérgica secundária, como alguns analgésicos narcóticos e outros antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, certos antiarrítmicos e antihistamínicos, pois podem causar síndrome anticolinérgica. A quinidina pode aumentar o efeito anticolinérgico cardiocirculatório. Reações adversas foram relatadas apenas muito raramente por pacientes que utilizaram o fármaco. Contraindicações para o uso de selegilina. Pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação, pacientes com movimentos involuntários anormais na fase ON, pacientes com psicose grave ou demência profunda, pacientes com úlcera péptica ativa, pacientes com outras doenças extrapiramidais, grávidas, lactentes e menores de 18 anos. A selegilina aumenta as reações adversas da levodopa, devendo-se reduzir a dose de levodopa.
Ela também tem interação com a meperidina e outros opiáceos, levando a reações severas. Doses altas, acima de 20 mg, interagem com a tiramina, substância presente em queijos amarelos, chocolates, amendoim, etc., podendo causar crise hipertensiva súbita e severa. Como já dito, quando associada a levodopa-carbidopa, aumenta os efeitos colaterais até a diminuição da dose, quando os efeitos diminuem consideravelmente. Em monoterapia, pode causar insônia, vertigens ou tonturas, cefaleia, náuseas e outras alterações gastrointestinais, hipotensão, agitação, bradicinesia, coreias, delírios, hipertensão, síncope, aumento dos movimentos involuntários, arritmia, episódios novos ou reincidentes de angina, edema dos membros inferiores, queda de cabelos, perda de peso e nervosismo, ansiedade, prisão de ventre, letargia, distonia, contrações musculares involuntárias, sudorese, sangramento gastrointestinal e asma. As contraindicações para o uso de tocapona são pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação, pacientes com doença hepática ou aumento de enzimas hepáticas, pacientes com discinesia grave ou que já tenham tido síndrome neuroléptica maligna e grávidas e lactentes. Deve ser informado ao médico o uso concomitante de quaisquer outros medicamentos. As reações adversas mais comuns são discinesia, enjoo, distúrbios do sono, anorexia, que é a falta de apetite, e diarreia. As contraindicações para o uso da rasagilina são pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação, pacientes com insuficiência hepática grave, pacientes que fazem uso de inibidores da MAO, pacientes que fazem uso de analgésicos narcóticos, pacientes que fazem uso da ciclobenzaprina e erva de São João e Hipericum perforatum, pacientes que tenham feocromocitoma, que é um tumor benigno nas suprarrenais, e pacientes que devam se submeter à cirurgia com anestesia geral. A rasagilina interage com antidepressivos, ciprofloxacino, que é um antibiótico, dextrometorfano, que é um antitussígeno, colírios e descongestionantes nasais e orais contendo epinefrina ou noradrenalina e analgésicos não narcóticos. Nos pacientes em tratamento com rasagilina e ou outros medicamentos utilizados para a doença de Parkinson, os seguintes sinais e sintomas foram observados: pensamentos obsessivos ou comportamento impulsivo, impulso intenso para jogo patológico, apesar de graves consequências pessoais ou familiares, interesse sexual alterado ou aumentado e comportamento que possa causar prejuízo ao paciente ou aos outros, como, por exemplo, hipersexualidade, que é um transtorno sexual caracterizado por um nível elevado de desejo e atividade sexual a ponto de causar prejuízos na vida da pessoa, e gastos e compras compulsivos. A nossa apresentação termina por aqui. Muito obrigada pela sua atenção.